noite, amigos assombrados assustados. Hoje, o canal vai contar mais um relato. Relato esse que vai deixar você pensando: será que vale a pena você sair à noite, principalmente de carro, para um lugar distante? Carro é uma máquina, e máquina pode parar a qualquer momento. Veja o que aconteceu nesse relato. Mas antes de eu contar o relato, eu quero pedir a vocês que continuem compartilhando os vídeos nas redes sociais, deixando o comentário de vocês, não esquecendo de dar o joinha. Gente, não esquece de dar o joinha. O YouTube vai mandar notificação para outras pessoas, tá certo? Porque teve muitas pessoas que se afastou do canal devido ao meu trabalho, vocês sabem disso. Então agora eu estou contando com vocês para divulgar o canal, tá certo? Mas vamos ao relato de hoje. O relato de hoje foi enviado para mim por Roberto. Ele tem 46 anos, é natural de Pernambuco e, segundo Roberto, no ano passado, ele lembra bem a data, foi no mês de setembro, era véspera de aniversário da sua mãe, Dona Maria Alvina. Dona Maria Alvina mora no município de Capibaribe. E o Roberto mora no município de Brejo da Madre de Deus. É assim. Então, ele trabalhou a semana toda, segundo ele, e quando foi na véspera do aniversário da sua mãe, ele resolveu ir na casa dela, pois era final de semana, uma sexta-feira, à tarde, por volta de 3 horas da tarde, ele foi até a casa da sua mãe, porque no dia do aniversário dela, no outro dia, ele não ia poder ir, porque ele tinha que ir trabalhar no outro dia. Feito uma escala que ele caiu para trabalhar no sábado. Então, ele até conversou com os irmãos para deixar para o outro fim de semana, para fazer um churrasquinho, uma festinha para ela. Mas eles também, no outro fim de semana, também podia não estar em casa, era assim. Então, eles resolveram não mudar. Então, ele foi até a casa da sua mãe por volta de umas 3h30, por aí, 4 horas, para falar com ela, não deixar de ir lá, já que ele não ia poder ir no outro dia. Segundo ele, após ele chegar lá, ele foi num carro que ele tinha. Após ele chegar lá, ele ficou lá um bom tempo com ela, conversando com ela, né? Desejou feliz aniversário para ela, foi ali batendo papo, né? Com os parentes que moravam próximo também, conversando. Segundo ele, era por volta de mais ou menos 6 horas da tarde, por aí, estava pardo, começando a escurecer, quando ele resolveu falar com o pessoal que ia embora. Então, deixa para ir daqui a pouco, rapaz, fica um pouco mais, depois você vai, rapaz, chegou aí quase agora, e amanhã tu não vai vir e tal. Então, o pessoal já tinha botado uma cervejinha para gelar, uns negócios assim, para fazer um churrasco, né? Toma logo um negócio aí e tal, já que tu não vai vir amanhã. Aí ele ficou ali. Mas segundo ele saiu dali por volta de mais ou menos umas 7 horas da noite. Rumo Brejo da Madre de Deus. Segundo ele, após ele sair com o carro a mais ou menos um trecho da estrada, a estrada meio esburacada, segundo ele escutou um barulho estranho no carro. A gente que tem um veículo que é nosso, a gente conhece quando o veículo está com algum problema. Mais ou menos assim. Então ele prosseguiu com o carro. Antes dele chegar na estrada, o carro parou. Ele disse: não é possível. Ligou, o carro não pegava. Ele disse: agora eu estou lascado. Um escuro de enficar dedo no olho. Então, o que ele fez? Ele ligou o carro fazia barulho, mas não pegava.
não era problema na parte elétrica, pois os faróis estavam funcionando, tudo direitinho. Foi aí que ele olhou no painel e viu que ele tinha ficado sem gasolina. Então ele disse, eu não acredito. Quando ele foi para a casa da mãe dele, ele achava que o seu carro estava com mais ou menos aí uns 10 litros de gasolina ou mais. Mas o que aconteceu? O carro ficou sem gasolina. Então ele foi até na mala do carro, pois ele pegou um galão que tinha, um galão branco, mais ou menos aí uns 10 litros de gasolina, na mala do carro, pegou uma chave de roda que ele tinha, e o Roberto andava com uma espécie de um canivete grande na cintura, no cinto. Era assim, costume do povo do interior. Pegou, fechou o carro e seguiu adiante, pois na estrada, na parte que era asfaltado, tinha um posto. Segundo ele foi até caminhando, talvez aí a uns 13 quilômetros mais ou menos, de onde ele estava. Comprou a gasolina e vinha voltando para colocar no carro. Isso aí já era por volta de mais ou menos umas 9 mais ou menos da noite, talvez mais. Ele disse que não viu bem a hora. Veio voltando. Segundo ele, após ele sair da estrada que era asfaltada e entrar na estrada de terra, não muito longe do seu carro, talvez aí uns 800 metros, ele falou, era estrada de chão. Ele disse que escutou um barulho no mato. Ele achou que era um bicho normal do mato. Continuou caminhando com aquela chave de roda na mão, o galão de gasolina na outra. Saiu andando. Após ele caminhar um trecho, ele olhou para trás e viu que vinha um bicho atrás dele. Era maior do que um cachorro. Ele deduziu que pelo barulho que vinha fazendo, aparentava ser um porco. Era como se fosse um porco. Mas o problema era que o seu formato não era muito parecido com um porco, apesar de estar no escuro. Mesmo sem ele colocar lanterna que ele não tinha, ele disse que via que os olhos do animal eram vermelhos. Então ele continuou a caminhando, apressou o passo, que nem as pessoas falam, para chegar logo onde estava o carro. Ele disse que quando ele apressou o passo, esse bicho começou a andar quase correndo atrás dele. Ele disse, esse porco tá afim de me pegar? Não é possível. Parou, ele falou, se abaixou assim, como se fosse pegar uma pedra, porque tem porco que tem medo, igual cachorro também, né? Ele disse, quando ele fez isso, esse bicho soltou um barulho mais feio do mundo. Ele disse, que estopou de porco é esse? Eu nunca vi porco fazer um barulho desse. Era um barulho muito feio, ele falou. Uma espécie de um grunhido junto com um rosnado. Se assombrou, ele disse. Ficou com medo. Que estopou aquilo? Aí esse bicho veio andando do lado, passou para o outro lado da rua e veio andando na direção dele. Ele disse que a chave de roda na mão, botou o galão de gasolina no chão, soltou o botão que prendia uma espécie de canivete grande assim, com mais ou menos uns 10 centímetros, 11 de tamanho, botou na mão e disse, seja lá o que for, tá vindo na minha direção. Ele disse que olhou em volta assim e não tinha uma pedra, para falar a verdade. Ele só abaixou para fingir que ia pegar a pedra. Quando, de repente, ele disse que esse bicho viu que ele tinha alguma coisa na mão, né, que era maior, era a chave. Ele disse que ele veio com tudo em cima dele. Veio com tudo. Veio correndo assim, ele disse, deu uma freada, pulou lá fora do outro lado e pulou em cima dele. Ele disse que rebateu ele na chave de roda. Ele disse, bicho do cão. E ele falou isso, ele disse que esse bicho ficou em pé que nem uma pessoa, ele disse.
a cabeça meio pendurada para frente, com as orelhas grandes, ele disse. Olhando na cara dele assim, um bicho feio, desgraçado. Dava pra você dar um desmaio se você olhasse pra cara de um bicho daqui. Ele franzia um lado da boca assim, ó, pro lado dele, rosnando. Um bicho com um focinho esquisito, meio achatado. E as orelhas grandes. Isso aqui da cara do bicho era meia larga, como se tivesse um focinho fino, ele disse. Mas era achatado o focinho assim. Mas dava pra ver que era uma mistura de gente. Será que esse diabo é um lobisomem, meu Deus do céu? O povo fala lobisomem, ninguém acredita em lobisomem, né? O povo do interior fala, mas as pessoas às vezes moram lá e nem como não viu, não acredita, né? Será que essa praga é um lobisomem? Rapaz, ele disse que esse bicho partiu em cima dele, partiu com tudo, ele disse que arrebateu ele na chave e no canivete, ele falou, e o bicho nos pés pega, não pega, pega, não pega. Ele tinha hora que dava mãozada no pé do vidro dele, se pegasse a cabeça voava do corpo, ia parar lá fora. Ele disse. Disse que ele foi afastando e o bicho em cima, afastando. Eu tava ali já uns 5 minutos de briga, ele falou. Né? Ele disse que daqui a pouco ele rodou assim para vir por trás, para pegar ele por trás, para tentar afastar ele da direção que ele ia. Ele disse que manteve firme. Né? Tinha uma cerquinha de arame assim também, com os paus meio podres, ele se encostou ali para ele não dar a volta por trás dele. Ele queria cansar ele para atacar. Daqui a pouco ele disse que não teve jeito. O bicho partiu de lá para cá, a cabeça era meia mole, balançava para um lado e para o outro. Deu um kick assim, ele disse, sentou a chave no pé do vidro dele, jogou. Jogou a chave, pegou no pé do vidro, ele balançou a cabeça e ele foi em cima com a faca. Quando ele foi com o punhal, ele pulou lá fora, ele falou. Depois ele disse que ele deu uma balançada assim e voou em cima dele de novo. Ele disse, olha a faca, bicho. Ele parou ele na ponta da faca e ele pulou lá fora, mas ainda deu uma mãozada nele que pegou, que arranhou os braços dele todo. O bicho tinha as unhas grandes. Eu tô lascado. Ele diz desse jeito. Eu tinha um pau assim no chão, grande assim, com 1 metro e pouco, ele juntou aquele pau na mão e falou, ó, vai entrar no cacete, entendeu? Aí quem começou a ir pra cima foi ele, e esse bicho começou a recuar, ele disse. Dali por diante ele foi voltando, andando pra trás, e ele vem andando meio com medo pro lado dele, assim, meio esquisito, sem querer ir muito em cima. Daqui a pouco ele disse que ele ficou parado lá e ele caminhou, olhando, caminhando, ele disse, daqui a pouco avistou o carro, ele disse. Parou lá no carro, ele falou, entendeu? Olhando para ver se ele não estava rodeando em volta dele ali. Abriu o tanque de gasolina, botou, tornou o galão e tornou mais metade fora do que dentro. Ele disse do tanque, ele disse que ficou olhando assim, né? Ele viu que ele estava assim pelo canto da rua, mas estava longe, ele falou. Ele disse que daqui a pouco ele ligou o carro, ele disse, acelerou o carro, disse que quando olhou só viu foi o pontapé daquela porcaria, ainda pulou, ainda passou ainda por cima do teto do carro dele, ainda bateu no teto do carro dele, que amassou o teto. Ele saiu voado, pegou a estrada, sumiu. Aí foi para casa. Chegou em casa, ele disse, parou o carro lá. A casa dele tinha luz elétrica. Ele parou, olhou, o teto do carro estava com a marca certinho, como se tivesse batido com os pés em cima, amassado. Aí ele contou para sua mulher o que tinha acontecido. Disse, rapaz, o lobisomem, rapaz. Ele pegando lá na estrada uns 15 quilômetros da casa de mãe, até chegar na estrada lá. Rapaz, foi mesmo, ele foi. Não tinha uma viva casa por ali por perto, não tinha casa por ali não. Ele se viu num papo siri com aquele bicho. Aí no outro dia ele falou que chegou no serviço, avisou pros irmãos, falou, ó, eu fui atacado pelo lobisomem aí, acabou a gasolina do meu carro, desgraça, quase me mata aí, ó. Perto da entrada saindo da estrada de chão para pegar o asfalto aí, quase me mata aí, ó. Fui pegar, acabou a gasolina, o bicho veio em cima de mim com o cão, o bicho mais feio do mundo. Tem um lobisomem andando aí. Os irmãos dele ficaram meio na dúvida, mas depois que viram o carro dele amassado, viram que era verdade. Entendeu? Isso foi ano passado. Foi ano passado, isso no mês de setembro. Então, você acredita que tenha sido um lobisomem que atacou ele? O ano passado? Eu não tenho o que falar, ué. Eu vou fazer o quê? Pelas características que ele tá dando, parece ser um bicho que tava virado em cama de porco, né? Pelo jeito, né? Mas você deixa o que você acha desse relato aí no comentário. E cuidado quando sair com o carro, verifica se tá bem. Que não vai dar um prego no meio da rua, porque senão você pode passar uma situação difícil dessa. Entendeu? Boa noite, amigos assombrados.